Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus amigos, estamos de volta então para a confecção, a gravação do terceiro vídeo sobre viver sem julgar, mentir ou reclamar, o código JMR. Então hoje, no terceiro vídeo, a gente vai vencer o julgamento vivendo o perdão. Bom, se você está assistindo o terceiro vídeo e não assistiu o primeiro e o segundo, é interessante, é recomendável que você procure o primeiro e o segundo para não perder a sequência, o raciocínio completo no desenvolvimento do assunto. Se você perdeu o primeiro, o segundo, procure lá na minha página do Facebook, Sérgio Duarte Silva. Lá você encontrará com facilidade. Se você for no Facebook geral, aí vai ser difícil encontrar, porque o pessoal vai postando muita coisa e vai sendo empurrado para baixo. Mas lá na minha página, como tem muito menos quantidade de coisas, a gente vai achar com facilidade. Sérgio Duarte Silva é o nome da minha página. Então vamos hoje no terceiro vídeo, vencer o julgamento. Ainda estamos falando sobre o julgamento. E vai até o quinto ou sexto vídeo falando sobre o julgamento. Então vamos vencer o julgamento vivendo perdão. Perdoar, meus amigos, nunca é fácil. Especialmente quando a intimidade com aquele que nos ofendeu é grande, quando a gente tem intimidade com a pessoa que nos ofende, fica mais difícil perdoar. Quanto mais próximo ela for da gente, mais difícil perdoar. Por uma decepção causada, ou por alguma ofensa cometida contra nós por essa pessoa. É difícil. Mas as Escrituras nos ensinam que a má vontade em perdoar o próximo nos retira o perdão de Deus. Jesus ensinou: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não os perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. A palavra grega, traduzida como perdoar, significa literalmente cancelar ou remir. É a liberação ou o cancelamento de uma obrigação. Até mesmo uma obrigação financeira. Dentro do conceito bíblico de perdão, é preciso entender que todo pecador é um devedor espiritual. E Jesus mesmo usou essa linguagem figurativa no seu ensinamento, dizendo assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando ele estava ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso. O perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado e o liberta dessa culpa. É necessário, meus irmãos, nesse sentido que Deus
se esquece quando perdoa. Lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Mas a memória de Deus não é fraca, para que ele se esqueça. Sabemos que o pecado danifica as relações entre pessoas e prejudica a nossa relação com Deus. Assim, então, o perdão é necessário para a cura espiritual da relação. Contudo, precisamos preparar o nosso coração para perdoar. Apesar da existência da injustiça e do ferimento, precisamos estar prontos para perdoar. Mesmo se o pecador se recusar a se arrepender, não podemos continuar. Mesmo assim, não podemos continuar a nutrir raiva contra ele. Caso contrário, meus irmãos, essa raiva vai acabar se transformando em ódio e em amargura. O pecado de outra pessoa não deve dominar o nosso estado emocional. Não há comparação entre as ofensas que nós temos cometido contra Deus e aquelas que têm sido cometidas contra nós. Não há comparação. Jesus observou que o Pai não nos perdoará por nossas infrações se nós não perdoarmos o nosso próximo. Para perdoar, precisamos lembrar que somos pecadores e necessitados do perdão de Deus. Jesus decidiu perdoar. E você, meu irmão? Você, minha irmã? E eu? Precisamos perdoar, pois um dia nós também fomos perdoados de todos os pecados e da condenação eterna. Abra o seu coração e libere o perdão, ainda que o outro não mereça. Vamos vencer o julgamento também, meus irmãos, vivendo a entrega. Adoração é entrega, é pura rendição. Deus deseja nos trazer para mais perto dele, em adoração. Para que isso aconteça, a gente precisa se entregar totalmente, abrir o nosso coração diante de Deus, esvaziar-se de nós mesmos e deixar que Cristo tome a nossa vida por inteiro. O texto de Isaías nos ensina sobre os resultados dessa vida, essa vida de entrega. Lá no livro de Isaías, ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 ao 9. Nesse texto, meus irmãos, há 3 palavras que nos revelam quais os resultados de uma vida entregue a Deus. A purificação, uai, a consagração, veja, e a comissão, vá. A expressão ai aponta que a entrega está ligada à vida pessoal limpa. Você, meu irmão, minha irmã, você deseja ser usado para fins especiais? Eu desejo, eu quero. Então, se você deseja, busque se purificar. A entrega também pressupõe a busca por consagração pessoal. Em Isaías 6,7, o serafim diz: veja, entregar-se a Deus significa olhar para dentro de si mesmo, para dentro de nós mesmos. E olhando para dentro de nós mesmos, olhando para dentro de você, o que você vê? O que ainda precisa ser consagrado a Deus? E por fim, irmãos, aprendemos que a entrega envolve aceitar nossa comissão, a nossa missão, a ordem recebida. Por isso Isaías ouviu: vá, estamos na terra para realizar uma missão. Pois fomos enviados ao mundo por Jesus para isso, para realizarmos uma missão. Você precisa entender, e eu também, precisamos entender e precisamos assumir o chamado de Deus para a nossa vida. Fomos chamados, irmãos, para uma vida de entrega, repleta de purificação, de consagração e de comissionamento. Então agora que você já se entregou, veja e vá. Obedecer é a única opção. Ao entregarmos nossa vida a Deus, também receberemos o melhor que Ele tem para nos oferecer. Ao entregarmos nossa vida a Deus, receberemos o melhor de Deus, o melhor dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ficamos aqui neste terceiro vídeo. Se você gostou, se você está achando interessante, não esqueça de dar um like ali, um gostei e recomendar para outras pessoas, né? Comentar com outras pessoas. Por falar em comentar, meus irmãos, eu gostaria muito que vocês comentassem ali embaixo do vídeo, nos comentários, o que estão achando desse estudo,
se está sendo de utilidade para você, fazer algum comentário, tecer alguma consideração a respeito do que está sendo falado aqui. Eu vou ficar muito feliz em ler esses comentários e saber a opinião de vocês a respeito do trabalho que está sendo realizado. Obrigado, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Até o quarto vídeo. Amém?